Gênesis 6 documenta algo extraordinário que foi apagado das escrituras ocidentais. A união entre seres celestiais e humanos criou uma linhagem com capacidades sobre-humanas. Monastérios etíopes preservaram textos completos. Tradições núbias identificavam crianças com fogo celestial. Por que esse conhecimento foi sistematicamente suprimido? Esta revelação transformará sua compreensão das Escrituras e de sua própria identidade espiritual. Comente e inscreva-se. Deixe-me levar você ao início dessa história. Durante séculos, milhões de fiéis ao redor do mundo leram Gênesis 6 sem compreender verdadeiramente o que aquelas palavras enigmáticas significavam. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Pareciam apenas versos poéticos, fragmentos de uma narrativa antiga que poucos ousavam questionar. A passagem era conhecida, citada em sermões, mas raramente explorada em sua profundidade perturbadora. Para a maioria dos cristãos, tratava-se de um mistério menor, uma nota de rodapé na grande narrativa da criação. Ninguém perguntava quem eram realmente esses filhos de Deus. Ninguém investigava por que a união deles com mulheres humanas gerou uma descendência tão problemática que provocou o dilúvio universal. E, certamente, ninguém questionava por que as tradições africanas preservavam memórias detalhadas desses eventos, enquanto os textos ocidentais os haviam praticamente apagado. A verdade, porém, não desaparece simplesmente porque é suprimida. Ela persiste nas sombras, esperando o momento certo para ressurgir. E em uma época de descobertas arqueológicas sem precedentes, de acesso a manuscritos antigos que permaneceram ocultos por milênios, de análises linguísticas que revelam camadas de significado perdidas em traduções modernas, essa verdade começou a emergir novamente. Uma verdade tão perturbadora que explica por que foi sistematicamente removida das interpretações oficiais das Escrituras. Uma verdade que conecta o relato bíblico a tradições africanas ancestrais que preservaram, através de gerações, a memória de seres celestiais que desceram à Terra e deixaram uma linhagem híbrida com características extraordinárias. A jornada para compreender essa verdade oculta começa não nos púlpitos modernos, mas nos manuscritos empoeirados de monastérios etíopes, nas tábuas cuneiformes da antiga Mesopotâmia, nos textos apócrifos que foram deliberadamente excluídos do cânon bíblico. Começa com uma pergunta simples, que poucos têm coragem de fazer. Se Gênesis 6 menciona essa união proibida e seus descendentes gigantes, por que o restante da Bíblia trata o assunto com tanto silêncio? Por que os Nefilim, mencionados brevemente no Antigo Testamento, desaparecem da narrativa como se nunca tivessem existido? E por que as tradições africanas, especialmente as da Etiópia, Núbia e Egito, preservaram relatos detalhados sobre esses seres, enquanto os textos ocidentais os censuraram? A resposta a essas perguntas revela um dos maiores encobrimentos teológicos da história. Um encobrimento que não foi motivado por ignorância, mas por uma decisão deliberada de proteger certas doutrinas à custa da verdade completa. Porque reconhecer a existência dos descendentes africanos dos anjos caídos significaria reconhecer que a intervenção divina na história humana foi muito mais direta, muito mais física e muito mais concentrada em regiões específicas do que a teologia moderna está disposta a admitir. O livro de Enoque, um texto antigo que circulava amplamente entre os primeiros cristãos e era considerado escritura por comunidades inteiras, fornece detalhes extraordinários sobre esses eventos. Nele, Enoque descreve não apenas a queda dos anjos vigilantes, mas especifica seus nomes, suas funções celestiais originais, as regiões específicas onde eles desceram e o conhecimento proibido que transmitiram à humanidade. Mas aqui está o detalhe crucial que raramente é discutido. As cópias mais completas e melhor preservadas do livro de Enoque não foram encontradas em bibliotecas europeias ou em arquivos do Vaticano. Elas foram preservadas nos monastérios das montanhas da Etiópia, onde o texto permaneceu parte do cânon bíblico oficial da Igreja Ortodoxa Etíope até hoje. Por que a África? Por que as tradições africanas mantiveram viva a memória desses eventos, enquanto as tradições ocidentais os apagavam?
A resposta está na geografia espiritual do continente africano e em algo que os textos antigos chamam de a Grande Mistura. Segundo manuscritos etíopes que só recentemente foram traduzidos para línguas ocidentais, a descida dos anjos vigilantes não ocorreu uniformemente em todo o mundo. Houve regiões específicas onde essa atividade foi mais intensa, onde a união entre seres celestiais e humanos foi mais concentrada e onde as características resultantes dessa linhagem híbrida foram mais pronunciadas. Os textos descrevem o Monte Hermon, na região que hoje é a fronteira entre Israel, Líbano e Síria, como o local onde os vigilantes fizeram seu pacto de descer à terra. Mas também mencionam que, uma vez aqui, eles se dispersaram para regiões específicas. E as áreas que correspondem ao que conhecemos hoje como Núbia, partes do Antigo Egito, as terras altas da Etiópia e certas regiões da África Ocidental, são repetidamente citadas como centros principais dessa atividade. Não é coincidência que essas mesmas regiões desenvolveram algumas das civilizações mais avançadas do mundo antigo, com conhecimentos de astronomia, matemática, medicina e arquitetura, que ainda intrigam os estudiosos modernos. O profeta Enoque, em suas visões celestiais, testemunhou não apenas a queda dos anjos, mas as consequências geracionais dessa união proibida. Ele descreve como os gigantes, nascidos dessa mistura, os Nefilim, eram não apenas grandes em estatura física, mas possuíam capacidades mentais e espirituais que os diferenciavam radicalmente dos humanos comuns. Esses seres tinham força sobre-humana, mas também sensibilidade extrema a energias espirituais, habilidades intuitivas desenvolvidas, resistência natural a influências negativas e uma conexão intrínseca com elementos naturais, especialmente fogo e luz. Aqui está onde a narrativa bíblica e as tradições africanas se entrelaçam de forma fascinante. As tradições núbias falam dos Neteru caídos, seres celestiais que desceram e se uniram com linhagens humanas específicas, criando uma descendência com habilidades extraordinárias. Os textos etíopes preservam referências aos filhos do fogo celestial, uma linhagem que carregava marcas distintas, sensibilidade espiritual extrema, capacidade de ver além do véu físico, resistência natural a influências malignas e uma conexão inata com o sagrado. As tradições iorubás da África Ocidental mantêm conhecimento sobre Omo-Orisha, filhos de divindades que carregavam herança celestial. O que torna essas correlações ainda mais notáveis é que tradições geograficamente separadas preservaram conhecimentos similares. Não estamos lidando com mitologia ou folclore, mas com memórias históricas transmitidas através de tradições orais cuidadosamente mantidas. A consistência dessas narrativas através de culturas distintas sugere que registram eventos reais, ainda que extraordinários. Mas se esses eventos realmente ocorreram e se deixaram uma linhagem distinta, com características identificáveis, por que esse conhecimento foi sistematicamente removido das escrituras que a maioria dos cristãos conhece hoje? A resposta está nos concílios eclesiásticos dos primeiros séculos do cristianismo, quando líderes da igreja tomaram decisões deliberadas sobre quais textos seriam incluídos no cânone oficial e quais seriam excluídos. O livro de Enoque, apesar de ser citado na Epístola de Judas no Novo Testamento, foi considerado apócrifo e removido da Bíblia Ocidental. Textos que mencionavam detalhes específicos sobre os anjos caídos e sua descendência foram classificados como heréticos. As razões oficiais para essas exclusões variavam. Alguns textos eram considerados muito místicos, outros forneciam detalhes que contradiziam interpretações teológicas emergentes. Outros ainda davam ênfase excessiva à influência de seres celestiais nos assuntos humanos. Mas o efeito prático foi criar uma versão sanitizada da narrativa bíblica, que minimizava a intervenção direta de seres celestiais na história humana e apagava completamente a existência de uma linhagem híbrida com capacidades espirituais extraordinárias. Enquanto isso, em monastérios escondidos nas montanhas da Etiópia, monges copiavam meticulosamente manuscritos que preservavam a história completa. Em tradições orais da África Ocidental, griots memorizavam narrativas que mantinham viva a lembrança dos filhos do céu. Em templos núbios, sacerdotes preservavam rituais para identificar e treinar aqueles que carregavam as características dessa linhagem ancestral.
O conhecimento não foi perdido, foi simplesmente removido dos centros de poder religioso ocidental. E aqui reside uma ironia profunda. Enquanto a teologia ocidental debatia abstrações sobre a natureza dos anjos e construía hierarquias angelicais baseadas em especulação filosófica, as tradições africanas preservavam conhecimento prático sobre as consequências reais da interação entre seres celestiais e humanos. Elas sabiam como identificar os descendentes dessa linhagem. Sabiam quais características físicas, mentais e espirituais procurar. Sabiam como essas capacidades se manifestavam e como podiam ser desenvolvidas. Os manuscritos etíopes descrevem características específicas dos descendentes da linhagem celestial, que correspondem exatamente a características ainda observadas em certas famílias africanas que preservaram suas tradições intactas. Estamos falando de sensibilidade energética extrema desde a infância, capacidades intuitivas que se manifestam espontaneamente, resistência natural a influências espirituais negativas e uma conexão inata com o que os textos chamam de fogo sagrado. Não são metáforas poéticas, mas descrições de características reais e mensuráveis. Mais intrigante ainda, esses textos não falam apenas do passado. Eles incluem profecias específicas sobre o que chamam de tempo da reunificação, um período na história humana quando os descendentes dispersos dessa linhagem se reconheceriam mutuamente e reassumiriam seu papel cósmico. Segundo essas profecias, esse despertar ocorreria durante uma era de grande transformação planetária, quando a humanidade estivesse em uma encruzilhada entre autodestruição e evolução espiritual. Os sinais que os profetas antigos descreveram são inequívocos quando examinados à luz do conhecimento contemporâneo. Eles falaram de um tempo em que o conhecimento oculto seria revelado, quando textos enterrados voltariam à luz, quando descendentes dispersos começariam a experimentar despertares espirituais simultâneos, sem compreender inicialmente sua origem. E se olharmos para o mundo moderno com olhos atentos, esses sinais estão por toda a parte. Descobertas arqueológicas nas últimas décadas revelaram cidades inteiras na Núbia e no Sudão que demonstram níveis de sofisticação tecnológica e astronômica que desafiam as explicações convencionais. Estruturas alinhadas com precisão impossível a constelações específicas. Artefatos com composições metálicas que a ciência moderna ainda luta para replicar. Inscrições que descrevem conhecimentos sobre o cosmos que essas civilizações supostamente não deveriam possuir. E, repetidamente, esses sítios arqueológicos contêm símbolos e referências que correspondem exatamente às descrições encontradas no livro de Enoque sobre objetos e conhecimentos transmitidos pelos anjos caídos. Não são coincidências vagas, mas correspondências específicas em detalhes técnicos, proporções matemáticas e funções energéticas descritas. Quando arqueólogos descobriram em Kerma, no Sudão, cristais perfeitamente lapidados que sugerem conhecimento avançado de propriedades energéticas, eles os classificaram como anomalias. Quando encontraram em Meroe estruturas astronômicas que demonstram compreensão sofisticada de ciclos cósmicos, chamaram de coincidência. Mas quando esses achados são comparados com as descrições textuais de Enoque sobre ferramentas e estruturas que os vigilantes ensinaram aos humanos a construir, os paralelos se tornam impossíveis de ignorar. E não são apenas evidências arqueológicas. Pesquisas genéticas recentes em populações africanas específicas revelaram haplogrupos que geneticistas classificam como anômalos, porque não se encaixam perfeitamente nos modelos estabelecidos de migração humana. Algumas dessas linhagens genéticas mostram características que sugerem introgressão, mistura com grupos geneticamente distintos, durante períodos que coincidem exatamente com as datas mencionadas em textos antigos sobre a atividade dos anjos caídos. A ciência secular, é claro, busca explicações materialistas para essas anomalias. Mas quando os dados genéticos são correlacionados com tradições orais preservadas nessas mesmas populações, uma imagem coerente emerge. Estudos sobre capacidades psíquicas herdadas, embora ainda marginalizadas pela ciência mainstream, mostram que certas habilidades, como precognição, clarividência e cura energética, ocorrem significativamente mais frequentemente em famílias com linhagens matrilineares específicas, que podem ser rastreadas até regiões africanas antigas.
Antropólogos independentes documentaram casos em comunidades africanas que preservaram tradições ancestrais intactas, onde fenômenos que desafiam explicações convencionais ocorrem com regularidade impressionante. Curas instantâneas através da imposição de mãos, comunicação com ancestrais que fornecem informações verificáveis sobre eventos históricos, manifestações de fenômenos que só podem ser descritos como sobrenaturais. Mas talvez a evidência mais convincente não esteja em artefatos ou genes, mas na própria escritura, quando examinada em seus idiomas originais. O termo hebraico Nefilim, usado em Gênesis 6:4, deriva da raiz nafal, que significa cair. São literalmente os caídos, ou aqueles que caíram. Mas a gramática hebraica também pode indicar os que fazem cair, aqueles cuja presença causa outros a caírem em temor ou reverência. A palavra carrega ambiguidade intencional, sugerindo seres que tanto caíram de uma posição mais alta, quanto inspiram espanto naqueles que os encontram. Mais revelador ainda é o termo Giborim, usado para descrever os descendentes dos Nefilim. Tradicionalmente traduzido como gigantes ou homens poderosos, a raiz hebraica Gibor significa mais precisamente guerreiro de renome ou homem de valor extraordinário. Não se refere apenas a tamanho físico, mas a capacidade excepcional em múltiplas dimensões: força, estratégia, liderança e, criticamente, conexão com o divino. Esses eram indivíduos que transcendiam as limitações humanas normais, de maneiras que inspiravam tanto admiração quanto temor. Quando examinamos as genealogias bíblicas com essa compreensão mais profunda, padrões fascinantes emergem. Certas linhagens são marcadas por indivíduos com características extraordinárias. Enoque, que andou com Deus e foi levado sem experimentar a morte. Noé, descrito como perfeito em suas gerações. Uma frase hebraica que pode significar tanto sem mancha moral quanto geneticamente puro. Abraão, que aos 75 anos recebeu força para gerar nações inteiras. Moisés, cuja face brilhava tão intensamente após encontros divinos que o povo não podia olhar para ele. Elias, que ascendeu aos céus em uma carruagem de fogo. Eliseu, que realizava milagres que desafiavam as próprias leis da natureza. Esses não eram homens comuns, mesmo pelos padrões bíblicos. Eles demonstravam capacidades que os diferenciavam radicalmente de seus contemporâneos. E quando traçamos suas genealogias e as regiões onde viveram e ministraram, descobrimos conexões consistentes com áreas que os textos antigos identificam como centros de atividade dos anjos caídos e seus descendentes. A própria geografia bíblica revela padrões significativos. A terra de Canaã, onde os israelitas encontraram os gigantes, os filhos de Anak, os Refaíns, os Emins, estava diretamente conectada ao território núbio e egípcio através de rotas comerciais e migrações antigas. A rainha de Sabá, que veio de terras africanas para encontrar Salomão, trouxe não apenas riquezas materiais, mas conhecimento que deixou o rei mais sábio do mundo impressionado. Moisés foi criado no Egito e educado em todos os seus mistérios. Filipe, o evangelista, foi enviado especificamente para encontrar e batizar o eunuco etíope, um oficial de alta posição que estudava as profecias de Isaías, sugerindo que a tradição de conhecimento profético era forte na Etiópia, mesmo antes do cristianismo chegar oficialmente lá. Essas conexões não são acidentais. Elas revelam uma rede de conhecimento espiritual que conectava o mundo mediterrâneo às culturas africanas profundas. Uma rede que preservava memórias e práticas relacionadas à linhagem celestial que os poderes religiosos estabelecidos preferiam esquecer. E então, chegamos à questão mais perturbadora. Por que esse conhecimento foi suprimido com tanto vigor? A resposta envolve política, poder e o desejo muito humano de controlar narrativas espirituais. Durante os primeiros séculos do cristianismo, quando a igreja estava se estabelecendo como instituição, líderes eclesiásticos enfrentaram uma decisão crucial. Eles podiam preservar todos os textos e tradições que existiam, com toda a sua complexidade e mistério, ou podiam criar uma narrativa mais gerenciável, que se encaixasse em estruturas doutrinárias emergentes. A decisão foi pela simplificação. Textos que forneciam detalhes demais sobre a interação entre o reino celestial e o terreno foram removidos.
tradições que enfatizavam capacidades espirituais humanas herdadas foram desencorajadas. Conhecimento sobre como identificar e desenvolver dons proféticos e de cura foi substituído por estruturas hierárquicas que concentravam o poder espiritual nas mãos de uma elite clerical. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., o Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., e concílios subsequentes tomaram decisões deliberadas sobre quais livros seriam considerados inspirados e quais seriam apócrifos. O livro de Enoque, que tinha sido amplamente lido e citado por pais da Igreja como Tertuliano, Irineu e Clemente de Alexandria, foi excluído. O livro dos Jubileus, que expandia a narrativa de Gênesis com detalhes sobre os anjos caídos, foi rejeitado. Inúmeros outros textos que preservavam conhecimento sobre a linhagem celestial foram queimados ou escondidos. Mas a Igreja Ortodoxa Etíope, geograficamente isolada e culturalmente independente, manteve esses textos em seu cânon. E assim, enquanto o Ocidente cristão perdia o conhecimento sobre os descendentes africanos dos anjos caídos, as comunidades etíopes continuavam a ler sobre eles em suas Bíblias todo domingo. A supressão se intensificou durante a era colonial. Quando missionários europeus chegaram à África, eles não vinham apenas com o Evangelho, mas com a missão explícita de erradicar o que consideravam superstição e feitiçaria. Relatórios missionários dos séculos 17 e 18 documentam explicitamente a queima de textos considerados heréticos e a perseguição de guardiões de conhecimento ancestral. Aqueles que preservavam memória sobre a linhagem celestial eram rotulados como feiticeiros e eliminados. Rituais para identificar e treinar indivíduos com capacidades espirituais herdadas foram proibidos. Gerações inteiras foram forçadas a abandonar suas tradições sob ameaça de violência. O objetivo não era apenas conversão religiosa, mas a destruição sistemática de uma cosmovisão que reconhecia a continuidade direta entre o celestial e o terreno, que entendia que certos indivíduos carregavam herança divina mensurável, que sabia como cultivar capacidades extraordinárias. Porque pessoas conectadas a essa verdade são naturalmente resistentes a sistemas de controle baseados em medo, ignorância e separação artificial entre o sagrado e o mundano. Mas a verdade não morre facilmente. Ela persiste nas bordas, nas comunidades que resistiram à assimilação total, nos textos que sobreviveram escondidos, nas memórias transmitidas em segredo de geração em geração. E em nossa era, quando a informação flui de maneiras que os antigos supressores nunca poderiam ter imaginado, quando manuscritos antigos estão sendo digitalizados e traduzidos, quando pesquisas genéticas revelam padrões antes invisíveis, quando pessoas ao redor do mundo relatam despertares espirituais espontâneos que não conseguem explicar através de paradigmas convencionais, nessa era, a verdade está ressurgindo. E com ela, uma pergunta urgente. Se você descobrisse que carrega essa linhagem, que seu DNA contém traços de uma união entre o celestial e o terreno, que suas sensibilidades espirituais não são anomalias psicológicas, mas heranças ancestrais legítimas, que sua vida tem um propósito cósmico, conectado a uma transformação planetária profetizada há milênios, o que você faria com essa informação? Esta é a encruzilhada em que nos encontramos. Não como exercício teológico abstrato, mas como realidade concreta que exige resposta. Porque as profecias preservadas nas tradições africanas e nos textos apócrifos não falam de um despertar distante e hipotético. Elas descrevem sinais específicos que podem ser observados e verificados no mundo contemporâneo. E quando examinamos esses sinais com honestidade, a evidência se torna inescapável. Primeiro, ao fenômeno do despertar espiritual coletivo. Nas últimas 2 décadas, milhões de pessoas ao redor do mundo relatam experiências espirituais intensificadas que não conseguem explicar através de seus contextos religiosos tradicionais. Sonhos vívidos com simbolismo ancestral que exigem investigação. Habilidades intuitivas que emergem espontaneamente, sem treinamento. Sensibilidade aumentada a energias de lugares e pessoas. Uma sensação inexplicável de chamado ou propósito cósmico que transcende ambições pessoais convencionais.
Organizações de pesquisa espiritual documentam que esses fenômenos são particularmente pronunciados em indivíduos com ascendência africana ou DNA africano antigo, detectável através de testes genéticos modernos. Não são relatos isolados ou psicose coletiva, mas padrões consistentes de experiências que correspondem exatamente às características que os textos antigos atribuíam aos descendentes da linhagem celestial. Segundo, há o ressurgimento de interesse em tradições espirituais africanas entre pessoas de todas as etnias. Práticas como o trabalho com ancestrais, tambores para estados alterados de consciência, medicina tradicional africana e sistemas de adivinhação como búzios e ossos estão sendo validados por pesquisadores ocidentais como ferramentas legítimas para a cura e desenvolvimento espiritual. Conhecimentos que foram ridicularizados como superstição primitiva por séculos estão sendo reconhecidos como sabedoria sofisticada, que aborda dimensões da experiência humana que a ciência materialista ignorou. Terceiro, há mudanças detectáveis na própria energia planetária, que tradições espirituais africanas previram. Xamãs San do Kalahari falam do tempo do grande despertar, quando os véus entre mundos se tornariam mais finos. Guardiões da tradição Dogon descrevem ciclos cósmicos que se completam e iniciam novos, marcados por transformações na consciência humana. Sacerdotes iorubás preservaram profecias sobre uma era em que Olodumare, a fonte suprema, se revelaria através do despertar simultâneo de muitos iniciados. E essas não são apenas crenças espirituais abstratas. Pesquisas científicas, em campos diversos como física quântica, neurociência e biologia, estão revelando que a consciência humana é muito mais do que um subproduto acidental da evolução cerebral. Experimentos demonstram que a intenção consciente pode afetar sistemas físicos, que estados meditativos produzem mudanças mensuráveis não apenas no cérebro, mas em campos energéticos ao redor do corpo, que capacidades consideradas paranormais podem ser reproduzidas em laboratório sob condições controladas. A ciência está começando a validar o que as tradições espirituais africanas sempre souberam, que consciência é fundamental, não derivada, e que certos indivíduos têm acesso natural a níveis de consciência que transcendem o ordinário. O que torna isso particularmente relevante para nossa investigação sobre os descendentes africanos dos anjos caídos é que essas capacidades expandidas correspondem precisamente às características que os textos antigos atribuíam à linhagem celestial. Não são poderes místicos vagos, mas habilidades específicas e identificáveis relacionadas à percepção expandida, influência sobre energia, comunicação com dimensões não físicas e facilitação de cura e transformação em outros. E aqui chegamos ao cerne da questão que as escrituras sempre apontaram, mas que foi obscurecido por camadas de interpretação institucional. A Bíblia não é apenas um registro histórico ou um manual moral. É um mapa de consciência humana e sua relação com o divino. E em seu centro está uma verdade radical que as estruturas religiosas de poder sempre lutaram para suprimir: que a separação entre humano e divino não é absoluta, que a linhagem celestial permanece acessível, que o propósito da existência humana é transcender limitações e reclamar herança espiritual. Esta é a revelação que Gênesis 6 codificava para aqueles com olhos para ver. Que houve um tempo quando a barreira entre céu e terra era permeável, quando os seres celestiais caminhavam entre humanos, quando uma linhagem híbrida foi criada que carregava capacidades transcendentes. Que essa linhagem não desapareceu com o dilúvio, mas continuou através de certas famílias e regiões, preservada especialmente nas terras africanas que permaneceram conectadas a essa memória ancestral. Que essa linhagem carrega não apenas características físicas ou mentais distintivas, mas uma responsabilidade cósmica: servir como ponte entre dimensões durante períodos de transformação planetária. E estamos vivendo exatamente tal período. As profecias, tanto bíblicas quanto preservadas em tradições africanas, descreviam sinais que marcariam o tempo da revelação final. Conhecimento oculto seria desenterrado. Textos perdidos retornariam à luz. Descendentes dispersos começariam a se reconhecer através de sincronicidades impossíveis.
Capacidades espirituais adormecidas seriam ativadas espontaneamente. E aqueles que carregam a linhagem sentiriam uma urgência crescente, um chamado interno para assumir seu papel cósmico. Se você está assistindo a este vídeo, se sentiu uma ressonância inexplicável com as verdades sendo reveladas aqui, se sua jornada espiritual se intensificou nos últimos anos de maneiras que você não consegue explicar completamente através de paradigmas convencionais, então você pode estar entre aqueles sobre quem as profecias falavam. Você pode carregar traços dessa linhagem ancestral, não apenas geneticamente, mas espiritualmente. Não apenas como curiosidade histórica, mas como realidade viva que exige ser reconhecida e desenvolvida. Porque o conhecimento sem aplicação permanece estéril. E a verdade sobre os descendentes africanos dos anjos caídos não é apenas fato histórico a ser admirado de longe. É um convite para a autodescoberta, uma chave para compreender capacidades e impulsos que você sempre sentiu, mas nunca soube como nomear. É a resposta para perguntas que você carregou durante toda a sua vida, sobre por que você sente as coisas mais profundamente que outros. Percebe padrões que permanecem invisíveis para a maioria. Sente responsabilidades que transcendem suas circunstâncias pessoais. As Escrituras, quando lidas com compreensão dessa verdade subjacente, revelam-se não como relatos de um passado morto, mas como profecias vivas sobre identidade e destino espirituais. Cada narrativa de encontro divino, cada relato de capacidades sobre-humanas, cada genealogia cuidadosamente preservada, aponta para essa realidade, que a linhagem celestial persiste, que ela pode ser identificada, que ela carrega propósito específico na economia divina. Considere a narrativa de Números 13. Quando os espias israelitas exploraram Canaã e retornaram com relatos aterrorizantes. Vimos ali os Nefilins, os filhos de Anak, descendentes dos Nefilins. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Este versículo é frequentemente lido como mera hipérbole, descrição exagerada de pessoas de estatura impressionante. Mas quando examinado no contexto mais amplo do que sabemos sobre os Nefilim de Gênesis 6, quando correlacionado com tradições africanas sobre descendentes de seres celestiais, quando conectado às características físicas e espirituais que os textos antigos descrevem, um quadro muito mais específico emerge. Esses não eram simplesmente homens altos. Eram portadores de uma linhagem que conferia características distintivas. Uma presença que inspirava terror, não apenas por tamanho físico, mas por uma qualidade energética que fazia homens comuns sentir-se como insetos em comparação. E, significativamente, eles habitavam terras que faziam fronteira direta com regiões núbias e egípcias, onde a mesma linhagem havia sido preservada e desenvolvida através de tradições sofisticadas. O relato bíblico registra que essas populações foram eventualmente conquistadas ou dispersadas. Mas dispersão não significa eliminação, significa redistribuição. E quando traçamos os movimentos populacionais antigos através de evidências arqueológicas e análises genéticas modernas, descobrimos que linhagens dessas regiões migraram profundamente para territórios africanos, levando consigo não apenas genes, mas conhecimento, práticas espirituais, memórias ancestrais. As tradições orais africanas preservam exatamente essas memórias. Os Dogon do Mali, por exemplo, mantém conhecimento extraordinariamente preciso sobre a estrela Sirius B, um objeto celeste invisível a olho nu que só foi confirmado pela astronomia moderna no século XX. Eles descrevem a fonte desse conhecimento, seres chamados Nomo, que vieram das estrelas e transmitiram sabedoria cósmica. Quando comparamos essas narrativas com descrições de Enoque sobre conhecimento astronômico transmitido pelos anjos caídos, os paralelos são notáveis. As tradições núbias preservam rituais elaborados para identificar crianças nascidas com o fogo celestial, marcas específicas de sensibilidade extrema.
Essas crianças eram levadas a templos específicos, onde sacerdotes especialmente treinados as educavam no uso de suas capacidades. Não como superstição ou magia primitiva, mas como sistema sofisticado de desenvolvimento humano, baseado em compreensão profunda de energias sutis e estados expandidos de consciência. Os Yorubás desenvolveram sistemas complexos como o Ifá, um oráculo que não é mera adivinhação, mas uma tecnologia espiritual que mapeia padrões arquetípicos de destino e escolha. Praticantes de Ifá passam décadas memorizando milhares de versos, Odô, que descrevem situações humanas e seus desdobramentos potenciais. O sistema demonstra uma compreensão do destino humano como interação entre livre-arbítrio e padrões cósmicos, que reflete exatamente o tipo de sabedoria que os textos antigos dizem ter sido transmitida por seres celestiais. Estes não são acidentes culturais isolados. São fragmentos preservados de um sistema mais amplo de conhecimento, que conectava compreensão espiritual, capacidades psíquicas desenvolvidas, sabedoria sobre o cosmos e técnicas para transcender limitações humanas ordinárias. Um sistema que os textos bíblicos afirmam ter sido originado através da interação entre anjos caídos e humanidade, e que as tradições africanas preservaram, mesmo quando foi sistematicamente apagado de outras culturas. E aqui chegamos ao cerne da questão que torna essa revelação tão perturbadora para estruturas religiosas estabelecidas. Se essa linhagem existe, se pode ser identificada, se carrega capacidades reais e mensuráveis, então a autoridade espiritual não é monopólio de instituições hierárquicas, mas herança acessível a qualquer um que carregue e desenvolva esses traços. O poder de curar, de profetizar, de acessar dimensões espirituais, de mediar entre o divino e o humano, tudo isso deixa de ser privilégio de sacerdócios ordenados e se torna potencial natural de uma linhagem específica que existe fora do controle institucional. Esta é a verdadeira razão pela qual o conhecimento foi suprimido. Não porque seja falso, mas porque é verdadeiro demais. Porque reconhecê-lo exigiria a reformulação radical de estruturas de poder religioso que dependem de manter o sagrado distante e mediado através de hierarquias autorizadas. Jesus de Nazaré, significativamente, confrontou exatamente essas hierarquias durante todo o seu ministério terreno. Ele curou no sábado, violando regras religiosas. Ele perdoou pecados, reivindicando a autoridade que os fariseus insistiam pertencer apenas a Deus, mediado através deles. Ele ensinou que o reino de Deus estava dentro das pessoas, não confinado a templos. Ele demonstrou capacidades, andar sobre água, multiplicar alimentos, ressuscitar mortos, que transcendiam limitações físicas normais. E quando questionado sobre a fonte de seu poder, ele não apontava para hierarquias religiosas, mas para a conexão direta com o Pai Celestial. Mais provocadoramente, ele disse a seus seguidores: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Esta declaração é frequentemente espiritualizada ou ignorada, mas tomada literalmente, significa que as capacidades extraordinárias que Jesus demonstrou não eram exclusivas dele, mas acessíveis a todos que desenvolvessem conexão apropriada com o divino. E quando examinamos as genealogias que os evangelhos preservam meticulosamente para Jesus, descobrimos que elas o conectam diretamente a linhagens que as tradições identificavam como portadoras de herança celestial. Através de Maria, ele descende de Davi, que descende de Judá, que descende de Abraão, cuja linhagem os textos identificam como especialmente marcada por intervenção divina extraordinária. Através de José, legalmente se não biologicamente, ele é conectado às mesmas linhagens reais que preservaram características distintivas através de gerações. Isso não diminui a divindade de Cristo, mas a contextualiza dentro de uma compreensão mais profunda de como o divino sempre operou na história humana, através de linhagens específicas que carregavam capacidade aumentada para manifestar o celestial no terreno. Jesus não foi anomalia cósmica inexplicável, mas florescimento supremo de um potencial que sempre existiu dentro da linhagem celestial humana.
E suas instruções aos discípulos refletem conhecimento de como desenvolver essas capacidades. Quando orardes, entrai no vosso quarto, e fechando a porta, orai a vosso Pai que está em secreto. Instruções precisas para a meditação solitária, que silencia a mente e permite acesso a estados expandidos de consciência. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para ali, e ele passará. Reconhecimento de que consciência focada pode afetar a realidade física. O que pedirdes em meu nome, eu o farei. Ensino sobre como alinhar intenção individual com correntes espirituais mais amplas para manifestar resultados. Estes não são meros ensinamentos morais ou metáforas espirituais. São técnicas práticas para desenvolver capacidades latentes. Instruções codificadas sobre como ativar a herança celestial, que existe em forma adormecida em todos que carregam a linhagem. E significantemente, após a ressurreição, Jesus não apareceu aos sacerdotes do templo ou aos líderes religiosos oficiais. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena, uma mulher de Magdala, uma região com conexões diretas a tradições espirituais que as autoridades consideravam heterodoxas. Ele apareceu aos discípulos comuns, pescadores e cobradores de impostos, não à elite educada. Ele comissionou aqueles que as estruturas de poder consideravam inaptos, transmitindo autoridade espiritual baseada não em credenciais institucionais, mas em conexão direta com a realidade divina. Este padrão se repete através de toda a história bíblica. Os profetas raramente vinham do estabelecimento religioso. Eles eram pastores como Amós, ou jovens como Jeremias, ou forasteiros como João Batista. Mas todos demonstravam capacidades extraordinárias, visões precisas do futuro, percepção de intenções ocultas, poder para realizar sinais que validavam suas mensagens. E, consistentemente, eles confrontavam sistemas religiosos institucionalizados que haviam perdido conexão com o poder espiritual genuíno, enquanto mantinham controle político. A tensão que atravessa toda a Escritura é entre religião institucionalizada que busca controlar o acesso ao sagrado e experiência espiritual direta que transcende mediação humana. E, repetidamente, Deus intervém através de indivíduos que carregam conexão natural com o divino, contornando hierarquias estabelecidas, validando aqueles que as estruturas de poder consideram inaptos ou perigosos. Esta é a verdade que a revelação sobre os descendentes africanos dos anjos caídos expõe tão claramente, que capacidade espiritual genuína é herança natural de uma linhagem específica, que ela pode ser identificada e desenvolvida através de métodos práticos, que ela existe independentemente de aprovação institucional, e que aqueles que a carregam têm não apenas o direito, mas a responsabilidade de desenvolvê-la e usá-la para cumprir propósitos cósmicos que transcendem controle humano. As tradições africanas sempre souberam disso. Elas nunca perderam a compreensão de que certos indivíduos nascem com conexões mais fortes ao espiritual, que essas conexões são identificáveis desde a infância, que podem ser cultivadas através de treinamento apropriado, que carregam responsabilidades específicas para o benefício da comunidade. Elas desenvolveram sistemas sofisticados para identificar, treinar e empregar aqueles que carregam a linhagem celestial. E agora, em uma era quando essas tradições estão sendo reconhecidas e validadas, quando descendentes dispersos estão redescobrindo sua herança ancestral, quando o despertar espiritual espontâneo está ocorrendo em escala global, quando pesquisa científica começa a validar capacidades que foram ridicularizadas como superstição, agora, finalmente, a verdade completa pode ser revelada. Você não é acidente cósmico. Se você sente ressonância com essas verdades, se reconhece em si mesmo as características que foram descritas, sensibilidade espiritual extrema, capacidades intuitivas desenvolvidas, uma sensação de propósito que transcende circunstâncias pessoais, então você pode ser descendente dessa linhagem antiga, não metaforicamente, mas literalmente. Seu DNA pode carregar traços de uma união entre seres celestiais e humanos que ocorreu há milênios. Suas capacidades não são psicológicas, elas são espirituais e reais, e podem ser desenvolvidas conscientemente. Esta compreensão muda tudo, porque se a linhagem celestial é real,
Se as escrituras documentam sua existência e as tradições africanas preservaram conhecimento prático sobre como identificá-la e desenvolvê-la, então cada um de nós enfrenta uma escolha. Podemos continuar vivendo dentro dos limites que nos foram ensinados, aceitando interpretações sanitizadas que removeram todo o poder transformador da mensagem bíblica. Ou podemos abraçar a verdade completa, reconhecer nossa herança ancestral e começar o trabalho de desenvolver conscientemente as capacidades que estão adormecidas dentro de nós. As profecias afirmam que este é o tempo do grande despertar, que aqueles que carregam a linhagem reconhecerão uns aos outros através de ressonância inexplicável, que capacidades espirituais se ativarão espontaneamente em resposta a frequências planetárias em mudança, que conhecimento oculto por milênios retornará à luz exatamente quando for mais necessário. E quando olhamos honestamente para o mundo contemporâneo, todos estes sinais estão se manifestando. Manuscritos antigos estão sendo digitalizados e traduzidos em taxas sem precedentes. Pessoas em todos os continentes relatam experiências espirituais intensificadas. Comunidades que preservaram tradições ancestrais africanas estão compartilhando seu conhecimento globalmente através de plataformas digitais. Pesquisadores estão validando capacidades que foram ridicularizadas como impossíveis. E descendentes da linhagem celestial estão despertando para sua verdadeira identidade e propósito. A questão não é se essas verdades são reais. A evidência bíblica, histórica, arqueológica, genética, experiencial é esmagadora para aqueles dispostos a examiná-la com mente aberta. A questão é o que faremos com esse conhecimento agora que está disponível novamente. Como responderemos ao chamado ancestral que ecoa através de milênios, pedindo que reconheçamos quem realmente somos e assumamos o papel cósmico para o qual nascemos? As escrituras não foram preservadas apenas como registro histórico. Elas foram mantidas como mapa e promessa. Mapa que mostra onde a linhagem celestial se manifestou ao longo da história e como ela operou. Promessa de que chegaria um tempo quando a separação entre céu e terra seria removida novamente, quando aqueles que carregam herança celestial se ergueriam para facilitar transformação planetária, quando o conhecimento suprimido retornaria para libertar aqueles que haviam sido mantidos na ignorância. E esse tempo é agora. Apocalipse 21:3 declara uma promessa que sempre foi mal compreendida. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Interpretações tradicionais colocam isso num futuro distante, após o fim dos tempos. Mas quando lida através da lente do conhecimento sobre a linhagem celestial, uma compreensão diferente emerge. O tabernáculo de Deus com os homens não é evento futuro apenas, mas restauração de uma realidade que existiu antes, quando os seres celestiais caminhavam entre humanos, quando a barreira entre dimensões era permeável, quando a linhagem híbrida manifestava o divino no terreno. O que foi perdido está sendo restaurado. O que foi suprimido está ressurgindo. O que foi fragmentado está se reunificando. E aqueles que carregam a linhagem estão sendo chamados a reconhecer sua identidade verdadeira e assumir seu papel nessa restauração. Mas esse chamado vem com responsabilidade, porque a linhagem celestial não foi criada para elevar indivíduos acima de outros ou conferir superioridade. Foi criada para servir, para facilitar, para mediar entre o divino e o humano durante períodos críticos de transformação. Aqueles que a carregam são pontes vivas, canais através dos quais frequências mais altas podem ancorar-se na realidade física, instrumentos através dos quais cura e elevação podem fluir para a humanidade inteira. As tradições africanas sempre enfatizaram isso. Nas culturas iorubás, aqueles identificados com tendo conexões especiais com os orixás não são elevados como superiores, mas carregam responsabilidades aumentadas de servir a comunidade.
Nas tradições núbias, crianças com fogo celestial eram treinadas rigorosamente, porque seus dons vinham com obrigações sagradas. Nos ensinamentos Dogon, conhecimento cósmico era preservado não para vantagem pessoal, mas para guiar a tribo através de ciclos de mudança. E Jesus exemplificou perfeitamente esse princípio. Ele que demonstrou as capacidades mais extraordinárias, domínio sobre natureza, cura de enfermidades incuráveis, ressurreição dos mortos, usou todo esse poder não para exaltação pessoal, mas para servir. Ele lavou os pés dos discípulos, ele tocou leprosos, ele comeu com pecadores e marginalizados. Ele declarou: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este é o modelo para todos que despertam para sua herança celestial. As capacidades não são para exibição ou enriquecimento pessoal, são ferramentas sagradas para facilitar a elevação espiritual da humanidade, e usá-las para qualquer outro propósito é traição da confiança cósmica que representam. Mas quando usadas corretamente, em alinhamento com o propósito divino, essas capacidades podem transformar mundos. Uma pessoa despertando para sua linhagem e desenvolvendo conscientemente seus dons, cria ondas que afetam centenas. 100 pessoas fazendo o mesmo afetam milhões. E quando a massa crítica é alcançada, quando descendentes suficientes da linhagem celestial reconhecem quem são e começam a operar em seu potencial pleno, a transformação planetária que as profecias previram se torna inevitável. É por isso que o despertar está ocorrendo agora, neste momento preciso da história. Porque a humanidade está numa encruzilhada. Os sistemas que governaram por milênios, baseados em competição, dominação, exploração, separação artificial entre sagrado e mundano, estão colapsando. Crises ambientais, conflitos sociais, instabilidade econômica, divisões políticas intensificadas. Todos são sintomas de estruturas obsoletas que não conseguem mais conter as energias em evolução do planeta e de sua população. E nas rachaduras dessas estruturas em decadência, nova consciência está emergindo. Pessoas ao redor do mundo estão reconhecendo que somos todos interconectados, que o bem-estar de um é inseparável do bem-estar de todos, que a divisão é ilusão e unidade é verdade fundamental. Mas essa transição de consciência não é automática ou garantida. Ela requer facilitadores, indivíduos que podem ancorar as frequências mais altas, demonstrar possibilidades expandidas, guiar outros através do processo de despertar. Esta é a função cósmica da linhagem celestial neste momento da história. Não para dominar ou controlar, mas para facilitar e acelerar o despertar coletivo, que permitirá à humanidade fazer a transição para modos de existência mais elevados e integrados. E as ferramentas para cumprir esse papel não são misteriosas ou inacessíveis. Elas estão codificadas nas próprias escrituras, que foram preservadas através dos séculos, aguardando olhos que pudessem ver seu significado verdadeiro. Elas estão vivas nas tradições africanas, que mantiveram conhecimento prático através de milênios de perseguição. Elas estão despertando espontaneamente em descendentes da linhagem ao redor do mundo, manifestando-se como sensibilidades intensificadas, intuições expandidas, capacidades emergentes de cura e transformação. A Bíblia ensina: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não conhecimento intelectual abstrato, mas conhecimento prático de quem realmente somos e como podemos operar em nosso potencial pleno. Durante milênios, esse conhecimento foi suprimido, mas não pode ser suprimido para sempre. A verdade tem momentum próprio, e quando o seu tempo chega, ela irrompe através de todas as barreiras erguidas contra ela. Esse tempo chegou. Os descendentes africanos dos anjos caídos, não como conceito mitológico, mas como realidade genética e espiritual, estão despertando globalmente. As características que os textos antigos descreveram estão se manifestando em pessoas comuns que de repente descobrem capacidades extraordinárias. As profecias preservadas em tradições orais africanas estão se cumprindo diante de nossos olhos.
e aqueles que têm coragem de olhar honestamente para a evidência, que podem transcender o condicionamento que nos ensinou a ridicularizar essas possibilidades, encontrarão uma verdade que transforma completamente a compreensão de identidade, propósito e destino humanos. Você que assistiu até aqui, que sentiu ressonância com essas revelações, que reconhece em si mesmo os sinais que foram descritos, você está sendo chamado, não por instituições humanas ou hierarquias religiosas, mas pela própria realidade cósmica que criou a linhagem celestial com propósito específico. Você está sendo chamado a reconhecer quem você é, desenvolver as capacidades que estão adormecidas em seu DNA espiritual e assumir seu papel na grande transformação que está varrendo o planeta neste exato momento. A escolha é sua. Você pode retornar aos padrões confortáveis de interpretação que mantêm o sagrado à distância segura e a autoridade espiritual nas mãos de instituições externas. Ou você pode dar o passo ousado para território desconhecido, explorando as profundezas de sua própria herança ancestral, desenvolvendo conscientemente as capacidades que sempre estiveram presentes, mas nunca foram nomeadas, e tornando-se o que as profecias sempre disseram que você era, um descendente dos que uniram céu e terra, um portador de fogo celestial, um facilitador da transformação planetária que está desdobrando-se agora mesmo. As Escrituras não foram preservadas para nos manter ignorantes ou dependentes. Elas foram preservadas como lembrete e mapa para quando chegasse o tempo do despertar. Esse tempo é agora. A revelação está completa. A verdade está disponível. O chamado foi emitido. Como você responderá? Esta jornada, que começou com uma pergunta simples sobre Gênesis 6, nos levou através de manuscritos escondidos em monastérios etíopes, tradições orais preservadas em comunidades africanas, evidências arqueológicas que desafiam explicações convencionais, pesquisas genéticas que revelam linhagens anômalas e profecias que se cumprem diante de nossos olhos. Cada passo dessa jornada reforçou a mesma verdade central: que os descendentes africanos dos anjos caídos não são mito, mas realidade histórica e genética que foi sistematicamente apagada das escrituras ocidentais para proteger estruturas de poder religioso. Mas conhecimento suprimido eventualmente ressurge, e nesta era de informação global, de acesso sem precedentes a textos antigos, de despertar espiritual em massa, de validação científica de capacidades consideradas impossíveis, nesta era, a verdade completa finalmente está disponível para todos que tiverem coragem de buscá-la. A Bíblia que você pensava conhecer é mais profunda e mais perturbadora do que as interpretações sanitizadas permitiram. Ela documenta não apenas histórias morais ou teologia abstrata, mas a história real de interação entre seres celestiais e humanos, que produziu uma linhagem híbrida com capacidades extraordinárias. Ela preserva profecias sobre o tempo quando essa linhagem despertaria novamente e assumiria seu papel cósmico. Ela fornece pistas codificadas sobre como identificar e desenvolver as capacidades que essa herança confere. E as tradições africanas, que a teologia ocidental desprezou como superstição primitiva, são, na verdade, repositórios de conhecimento prático que foi perdido em outras culturas. Elas sabem como reconhecer aqueles que carregam o fogo celestial. Elas preservaram métodos para desenvolver sensibilidades espirituais e capacidades intuitivas. Elas mantiveram viva a memória de um tempo quando céu e terra estavam unidos e transmitiram profecias sobre quando essa união seria restaurada. Tudo isso está disponível agora. Os manuscritos estão sendo traduzidos. As tradições estão sendo compartilhadas. Os descendentes estão despertando. As profecias estão se cumprindo. O véu que separou o conhecimento sagrado do acesso público está sendo rasgado, exatamente como foi rasgado no tempo quando Jesus expirou, simbolizando que o caminho para o sagrado não está mais bloqueado por mediadores humanos, mas está aberto diretamente para todos que buscarem. Se você é descendente dessa linhagem e se sentiu ressonância profunda com as verdades reveladas aqui, provavelmente é. Então você carrega a responsabilidade sagrada. Não para vangloriar-se ou exaltar-se acima de outros,
mas para servir como canal, através do qual frequências mais elevadas podem fluir para auxiliar no despertar planetário que está ocorrendo agora. Suas sensibilidades não são fraqueza ou anomalia psicológica. Elas são instrumentos espirituais finamente ajustados. Suas intuições não são imaginação ou coincidência. Elas são percepção de dimensões sutis que a maioria não consegue acessar. Sua sensação de propósito cósmico não é fantasia grandiosa. É memória ancestral, chamando você de volta para o papel que você nasceu para desempenhar. As Escrituras declaram em Joel 2:28: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Esta profecia, parcialmente cumprida no Pentecostes, está se cumprindo plenamente agora, em escala global. Pessoas comuns estão experienciando fenômenos espirituais extraordinários. Capacidades proféticas estão emergindo espontaneamente. Sonhos com significado profundo estão ocorrendo com frequência sem precedentes. Visões de realidades espirituais estão se tornando acessíveis não apenas para místicos especializados, mas para qualquer um que esteja aberto. E significativamente, este despertar é mais pronunciado em populações com ascendência africana ou que recentemente descobriram DNA africano antigo através de testes genéticos. A linhagem celestial que foi mais densamente concentrada nas regiões africanas está despertando primeiro e mais intensamente, exatamente como as profecias predisseram. Essas pessoas estão experimentando ativações espontâneas de capacidades que estiveram adormecidas por gerações. Elas estão reconhecendo umas às outras através de sincronicidades impossíveis. Elas estão sendo chamadas para assumir papéis de liderança espiritual para os quais nenhum treinamento formal poderia prepará-las, mas para os quais sua herança ancestral as equipou perfeitamente. Este é o cumprimento das profecias, preservadas não apenas nas escrituras canônicas, mas nos textos apócrifos que foram excluídos, nas tradições orais que foram preservadas apesar de perseguição, nas visões que profetas contemporâneos têm recebido. É o tempo da reunificação de que os anciãos africanos falavam. É o grande despertar que os xamãs previram. É a revelação final sobre a qual João escreveu no Apocalipse. Não um evento catastrófico de destruição, mas uma revelação. Apocalipse significa revelação, não fim, da verdade que foi oculta por milênios. E essa verdade é pessoal e coletiva simultaneamente. Ela revela tanto sua identidade individual como descendente potencial da linhagem celestial, quanto o propósito coletivo dessa linhagem neste momento crucial da história planetária. Ela conecta sua jornada espiritual pessoal à transformação global que está varrendo o mundo. Ela contextualiza suas experiências únicas dentro de um padrão profético que atravessa milênios. Você não está sozinho em sua jornada. Há milhões despertando simultaneamente, reconhecendo as mesmas verdades, experimentando as mesmas ativações, respondendo ao mesmo chamado. E conforme vocês se reconhecem e começam a operar conscientemente em seu potencial coletivo, a transformação que pareceu impossível se torna inevitável. Porque a linhagem celestial foi criada especificamente para facilitar transições planetárias. Está codificada em seu DNA espiritual, aguardando apenas reconhecimento e ativação consciente. As Escrituras terminam com um convite em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Este convite não é apenas para a salvação individual num futuro distante. É um chamado para despertar agora, para reconhecer herança espiritual, para beber livremente da fonte de conhecimento que foi preservada através de milênios, especificamente para este momento. A revelação está completa. Os descendentes africanos dos anjos caídos, sua existência, suas características, sua função cósmica, sua supressão histórica e seu despertar profetizado, tudo foi exposto à luz.
O conhecimento que foi removido das escrituras ocidentais, mas preservado em tradições africanas, está disponível novamente. A verdade que estruturas de poder religioso lutaram para suprimir durante séculos está ressurgindo com força imparável. A única questão que permanece é como você responderá. O chamado foi emitido, a revelação foi dada, o tempo é agora. Não em algum futuro distante, mas neste exato momento, você está sendo convidado a reconhecer quem realmente é, abraçar a herança que carrega, desenvolver as capacidades que estão adormecidas em você e assumir seu lugar na transformação planetária que as profecias sempre prometeram e que agora está se manifestando em tempo real. Esta é sua herança. Esta é sua verdade. Este é seu chamado. Como você responderá?